Então, gente, né? Ecologia. Ecologia é o estudo, é uma área da ciência que estuda a relação entre os seres vivos e entre o meio ambiente também, não só os seres vivos. Então, a gente tem, né, o ecossistema, que engloba os seres bióticos, que são seres vivos. Então, tudo que é vivo são seres bióticos. E o que não é vivo, seres não vivos, são seres abióticos. Ou seja, a água, o ar, o solo, a luz solar, né? E o conjunto de seres abióticos, ou seja, seres não vivos, e de seres bióticos, ou seja, de seres vivos, é chamado de ecossistema, tá bom? Um organismo é apenas um indivíduo, né? Um indivíduo, ser vivo. População é o conjunto de vários indivíduos da mesma espécie. E a comunidade são várias populações de várias espécies juntas, reunidas, ok? Então, por exemplo, na África, né, tem a população de leão. São vários leões e cada um ali é um indivíduo, cada um ali é um organismo. Aí, então, tem a população, que é um monte de leão junto, e a comunidade é a população de leão, população de zebra, população de elefante, de rinoceronte, de hiena, tudo junto, ok? Aí forma comunidade. Habitat é onde o animal vive. Por exemplo, o leão vive na África, então o habitat dele é na África. A minhoca vive na terra, então o habitat dele é na terra, né? O peixe vive no rio ou no mar, dependendo do animal, né? Mas vamos supor que seja do rio. Então, o habitat do peixe, aquele peixe em específico, vai ser no rio, tá bom? Então, o habitat é onde ele vive. Os herbívoros são os animais que se alimentam de folha ou de planta, qualquer parte da planta, de uma fruta, da grama, de uma flor, tá? Então, herbívoro que come planta. Carnívoro come outros animais, qualquer outro tipo de animal. Sendo inseto, também é carnívoro, tá? Onívoros são os animais que não comem, desculpa, são os animais que comem tanto planta quanto outros animais. Por exemplo, seres humanos. Seres humanos comem carne e comem arroz, comem batata, né? Verduras, que são plantas, pedaços de partes da planta. Então, tem, né, os onívoros, por exemplo, seres humanos, os ursos, galinha, tucano, macaco, porco, algumas tartarugas, tudo é onívoro, que come tanto outros animais quanto plantas. Os produtores, né, são as plantas e as algas, elas produzem o seu próprio alimento, elas vão produzir, né, oxigênio também, porque elas produzem seu alimento através de vários fatores, que eu vou falar logo logo, né? E aí a fotossíntese, então, é o processo que ela faz o seu alimento. Então, a fotossíntese, né? O que a planta faz? Ela absorve energia solar, ela absorve o gás carbônico, ela absorve a água e os nutrientes que estão no solo, e com isso ela fabrica o seu próprio alimento, que é chamado de açúcar ou glicose, né? Glicose, só que são sinônimos, as duas palavras. E ela fabrica então seu próprio alimento, ela se alimenta, e o que acontece? Ela vai e libera o oxigênio na atmosfera. E o oxigênio que a gente respira depois. Bom? Os decompositores, eles são os fungos e as bactérias, eles decompõem a matéria orgânica morta, tá? Então, se morreu, quem vai comer, né, vai ser o fungo e a bactéria. Então, os decompositores, eles decompõem tudo, animais, plantas, o que for, bom? E temos aqui a cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ela é composta disso que eu falei. Então, um produtor, que é a base da cadeia, ela é a base. Temos os consumidores, que são seres herbívoros. O primeiro sempre vai ser um herbívoro, depois os outros vão ser consumidores, secundário, terciário, quaternário, o que for. Que vão ser os carnívoros, ou onívoros, né? Dependendo. O onívoro pode estar um e outro aqui.
Então, o consumidor primário, ele sempre vai ser um herbívoro. Nesse caso aqui, está um caramujo, né? Depois, o caramujo vai ser comido por um peixe, que aí é um consumidor secundário. O peixe vai ser comido por um turiu, que é uma ave, que depois, então, ele vai ser... Peraí. Então, o tuiu, ele vai ser comido pelo jacaré. Então, a alga é um produtor. O caramujo é um consumidor primário. O peixe é um consumidor secundário. O tuiu é um consumidor terciário. E o jacaré é um consumidor quaternário, ok? E os decompositores, qualquer um que morrer aí, qualquer um que morrer antes da hora, vamos dizer assim, ou o jacaré que morreu, quem vai decompor? Os decompositores, ok? Então é um ciclo. Por que que é um ciclo? Porque a matéria, a energia, ela passa, começa no produtor, vai para o consumidor primário, vai depois para o secundário, por aí vai. E no final da cadeia, quem recicla isso são os decompositores. Ele volta os nutrientes para o solo para depois a planta absorver de novo, tá? A cadeia alimentar, gente, essa primeira figura aqui. Tá vendo que eu estou mostrando apenas um ciclo, né? Já uma teia alimentar é do lado de cá. Tem várias e várias cadeias alimentares juntas na teia alimentar. A teia alimentar pode ter vários animais, assim, todos interligados, ok? Então, a teia alimentar é uma sobreposição, né, de várias cadeias alimentares juntas, beleza? E temos as relações ecológicas, que eu não falei na última aula. As relações ecológicas têm várias. Temos a predação, né? A predação é um animal comendo o outro, um animal predando o outro. Herbivoria são os animais que comem as plantas, então são os herbívoros. O parasitismo é um animal que parasita o outro. Por exemplo, o carrapato parasita o cachorro, né? E come ali o sangue do cachorro. Tem também a pulga, tem também um verme, por exemplo, a lombriga, que está dentro do nosso organismo ou dentro do organismo de algum animal, né? O que que esses animais são parasitas fazem? Eles se alimentam de uma parte do ser vivo, né? Então, por exemplo, a pulga e o carrapato alimentam do sangue, piolho também, né? A lombriga, ela alimenta da parte aí do organismo dentro, né, do intestino de um animal. Então, ele vai se alimentar de algo ali dentro do animal, ou o sangue, por exemplo, no caso do ectoparasita, que é o que fica na pele, né? Mutualismo. São duas espécies se interagindo e uma se beneficia da outra. É algo mútuo, né? Então, uma se beneficia, uma ajuda a outra e a outra se beneficia. Cada uma se ajuda uma a outra, tá? Um exemplo de mutualismo é o líquen. Vocês já viram o líquen, gente? Os líquens são um conjunto, né, de algas e fungos que formam junto e fica ali nas cascas de árvore. O líquen é um mutualismo entre um fungo e uma alga que juntam e formam, né, uma relação interespecífica e benéfica, porque cada um beneficia de uma coisa. O inquilinismo é quando por exemplo, uma planta, ela usa uma outra planta apenas para crescer. Ela não atrapalha o crescimento da outra, ela não é um parasita, tá? Um exemplo é a orquídea. A orquídea, ela vive nos troncos das árvores, tá? Então, elas vivem no tronco das árvores e elas estão lá, gente, só por estar. É o lugar que elas acham para viver.
elas não atrapalham a árvore, tá? Temos o comensalismo, que é quando o animal come o resto dos outros, de um outro. Então, por exemplo, a hiena, ela pode comer o resto do leão. Então, aí é uma relação de comensalismo. O leão foi lá, caçou, comeu. Ela foi lá, o leão deixou o resto, foi lá e comeu o resto. Um exemplo de comensalismo é o peixe chamado rêmora, porque ele vive ali do lado do tubarão, sempre do lado do tubarão, justamente para poder comer o resto do tubarão, o que o tubarão não come e deixa de resto. Então você pode ver várias imagens de tubarão assim, né, um tubarão bonitinho e um peixinho pequenininho ali do lado, é o rêmora, tá? Então, o tubarão vai lá e come, ele vai lá e come o resto que o tubarão deixou e vai continuar seguindo o tubarão, ok? E a competição, que um animal pode competir com a água ou com a grama em relação ao outro, né? Um herbívoro, no caso. Ou, por exemplo, o leão e o guepardo vão competir pela aquela presa, né? Aquele animal que ele vai predar e tal. E as relações intraespecíficas, gente, são as relações entre a mesma espécie, ok? E o lado de cá que eu estava falando são as relações interespecíficas, ou seja, de uma espécie diferente da outra. E vamos falar então das relações intraespecíficas. Pode ser a competição, por exemplo, machos competindo por fêmeas, é uma competição da mesma espécie. Temos a sociedade e a colônia. O que é sociedade? Exemplos de sociedade são, por exemplo, a formiga, a abelha, os cupins e nós, seres humanos, que vivemos em sociedade, né? Então, sociedade é quando um animal ele vive em conjunto e tem praticamente uma hierarquia, né? Por exemplo, tem a abelha rainha, tem a formiga também, né? Tem esses graus aí de rainha e tal. Então, se eles vivem ali entre si, né? E tem esse meio que uma hierarquia, cada um tem um papel, cada um tem uma função naquela sociedade, então é chamado de sociedade. E a colônia geralmente são de micro-organismos, são aqueles animais muito pequenininhos, né? Que a gente não vê, mas que a gente consegue ver se eles estão juntos. Por exemplo, as bactérias. As bactérias a gente não vê, né? Ninguém vê uma bactéria, a não ser que seja no microscópio. Porém, se tiver um monte de bactérias junto, talvez eu consiga ver. Porque aí ela formou uma colônia. Aí eu consigo ver. Quando a gente trabalha com micro-organismos em laboratório, ou seja, quando a gente trabalha com bactéria, com fungos, com coisas pequenas que a gente não vê, né, em laboratório, a gente coloca, né, eles para crescer de propósito para a gente conseguir ver eles com os próprios olhos, não apenas no microscópio. Só que eu consigo ver pontinhos, cores, ok? Mas não consegue ver ele mesmo, não, ok? Deixa eu cancelar aqui. Pera só um minutinho.